Olá pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa tiara aqui de pompom, tá? Pra você poder vender aí, lucrar muito aí na Copa, tá bom? Fica no vídeo aí até o final para você ver como que a gente faz essa tiarinha aqui, que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Bom, então a gente vai precisar de fita amarela, tá? Essa daqui é a fita de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro da Sandy, numeração dela é 114, tá? Precisar desta fita número 2. Preciso da fita verde, também, de 10 milímetros, a fita número 2. Essa daqui que eu vou utilizar é a 108 da Sandy. A gente vai precisar também de tesoura, uma unidade de medida, que pode ser uma régua ou então pode ser uma fita métrica. A gente vai precisar de uma tiara encapada. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou soltar sobre como você encapa essa tiara aqui. A gente vai precisar da tiara encapada, a gente vai precisar de agulha e linha. De agulha com linha. A gente vai precisar de isqueiro, a gente vai precisar também de feltro. Então, vamos lá. Para fazer esses pompons, eles não são difíceis, eles demandam um pouco mais de tempo. Se você tiver a maquininha de selar fitas, você vai pegar... A minha régua, eu já uso essa, ó, para a maquininha de selar fitas. Eu posiciono ela aqui. Este vãozinho aqui geralmente tem meio centímetro, então eu já tenho essa base de medida aqui, porque para cortar e fazer este pompom aqui, ó, eu usei 40 fitinhas de 6 centímetros. Então, o que eu faço? Esse daqui é a minha marcação. Quando eu uso a máquina de selar fita, eu posiciono a fita neste vãozinho e corto. Posiciono e corto. E faço isso aqui, os 40 pedacinhos desse e os 40 pedacinhos desse aqui, tá bom? Porque são 2 pompons, né? Eu vou colocar um pompom de cada lado, então é 40 e 40, tá? Pode fazer com 60 também. Pra mim, eu já tô satisfeita com o resultado de 40, então eu utilizo essa quantidade de pompom, mas você pode fazer com 60, se quiser mais redondinho, mais cheinho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Eu vou fazer aqui como se eu não tivesse a máquina de selar fita, tá? Aí, eu venho e marco 6 centímetros. E corto. Vou fazer isso com os 40 pedaços dessa fita aqui. Marco 6 centímetros e corto. Depois que eu fizer isso, venho com o isqueiro e selo as duas pontas. Então, eu vou fazer isso com todos esses daqui. Seis centímetros e corto. 6 centímetros e corto. Eu vou fazer isso com todos os verdes e os amarelos. A mesma coisa, o amarelo. Vou vir aqui, 6 centímetros, se eu não tenho a máquina de selar fita, e corto. Se eu tiver a máquina de selar fita, eu vou posicionando aqui 6 centímetros. Por que que tá no 5,5? Porque eu tenho meio centímetro aqui. E quando eu posiciono aqui, a máquina, o corte da fita vai passar bem aqui. Então, dá exatamente os 6 centímetros. Vou e corto os 40 pedaços. 40 pedaços da amarela, 40 pedaços da verde. Daqui a pouco eu volto com todos eles cortados. Então, voltei aqui com todos os meus pedacinhos cortados, tá? 20 amarelo e 20 verde. Pra gente poder montar esse daqui com 40 pedacinhos, tá bom? Então, como que a gente faz isso agora? Você vai pegar a sua agulha com linha, tá? Certifica que o nozinho tá aqui no final.
Você vai pegar um verde, dobra assim, ó, ele, bem pontinha com pontinha. Opa, aqui. Pontinha com pontinha. E você vai passar a agulha. Assim. Tá? E você vai fazer agora isso com todos, intercalando. Então, eu fiz um verde, venho aqui e faço com o amarelo. Verde. Amarelo. Me certifico que tô pegando os dois na mesma proporção e vou intercalando assim, até o final. Eu vou fazer esse daqui até o final e antes de eu fechar ele, aí eu volto aqui com vocês. Mas sempre lembra de intercalar, tá? Vai ficar assim, ó. Fica um verde, um amarelo, um verde, um amarelo, um verde, um amarelo. E isso você pode fazer em outras cores também. Mas vai ficar sempre intercalado, um verde e um amarelo. Seguindo essa sequência, você vai ficar com os pompons bem certinho, tá? Aqui, depois a gente só dá uma arrumada para que o amarelo ele suba, ó. Se eu tô vendo que tem mais verde, eu desço esse verde aqui. Na hora de arrumar, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu subo esse amarelo. Aí, vai melhorando. Você vai arrumando, ok? Já volto com todos esses pedacinhos aqui, nesta agulha aqui. Estou finalizando aqui, então deixei só esses últimos pedacinhos aqui para fazer junto com vocês. Então, ó, verde, amarelo. Esse pompom, gente, ele é muito versátil e você pode utilizar todas as fitinhas número 2 que tem aí. Quanto mais colorido, melhor, as crianças amam. E não é algo, assim, leva tempo para fazer, mas não é algo que sai com custo elevado, não sai caro não, para você fazer uma tiara, um pompom desse daqui. Sai num custo bom e é mais a questão da mão de obra mesmo, né? Porque você acaba levando mais tempo para fazer esses pompons, já que ele é 1 a 1. Aí, agora, o que eu faço? Já coloquei aqui os meus 40 pedacinhos. Eu vou arrumando mais ou menos a base dele aqui, ó. Como que eu arrumo a base? Eu vou organizando as fitas na sequência que elas vêm, tá vendo? E ele já vai formando aqui um círculo, que é esse círculo de base. Eu vou organizando assim, até quando eu ver que chegou mais ou menos no tamanho do círculo que é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou puxar esse aqui pra cá um pouquinho. Ó. Fazendo assim, arrumando com carinho. Ó. Aqui é a base se formando, a base redondinha dele, tá vendo? Que depois ele vai ficar assim, ó. É importante que eu arrume bem essa base, porque é ela que vai dar sustentação pro pompom assim, ó. Então, aqui eu ainda vou colocar mais alguns, tá? Aqui o que eu faço? Eu vou puxar um pouquinho essa linha aqui, porque depois eu vou dar um nozinho. Então, eu me deixo mais ou menos esse espaço aqui, vamos deixar uns 5 centímetros, 6 centímetros.
Vou passar mais uns aqui para organizar a base, mais esses 3. Puxo ele aqui, puxo eles para cá, para base. E agora que eu tô com essa base mais ou menos montada, eu puxo todos os outros. Aí eu vou arrumando, pego aqui esse que a gente tinha puxado um pouquinho a base, e agora eu vou dar um nozinho, tá? Aperto aqui, encontro as fitas, posiciono meu dedinho aqui, ó, em cima. Se você não tiver habilidade, você faz isso. Se não tiver, pede alguém para colocar o dedinho aqui no nozinho. Eu vou colocar meu dedo médio aqui, ó, pressionando as fitas, e eu vou fazer o segundo nó, para que ele não fique muito folgado, tá? Não precisa ficar muito apertado, mas também não é para ficar muito folgado. Ele tem que ficar mais ou menos assim. E aí agora a gente começa o processo de ir organizando os pompons, tá? Vou descendo esses daqui. Eu preciso fazer primeiro uma base mais redondinha na parte de baixo. Então, agora eu vou para o processo de organização. A gente vai posicionando as fitas e trazendo as outras, tá? Formando aqui a base. Eu só gosto de cortar a linha depois que eu ver mais ou menos como ficou aqui. Porque se caso eu precisar refazer o nó, fazer alguma coisa, é mais fácil tirar um nó do que eu ter que passar todos esses pompons novamente. Ó, deixo mais ou menos arredondado aqui embaixo, tá? E agora você começa a ir misturando aqui os pompons, porque você já fez a base de baixo. Aí você vai misturando e levantando os pompons ou trocando de posição aqui os pompons para ele ficar o mais mesclado possível. O importante é ter essa base aqui redondinha que ela vai nos ajudar. Dê uma organizada, assim. Você vem e faz assim, ó, uma conchinha com a mão e você vai dando uma apertadinha só para os pompons eles irem se organizando ainda mais. Prontinho. Agora a gente vai fazer aqui embaixo. Vi que eu não vou precisar ajustar nada, então eu venho aqui e corto a minha linha. Tirei esse excesso que ficou. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui de baixo. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar esse pompom aqui numa tiara. Então, eu preciso ter um acabamento de baixo. A gente vai pegar o feltro, tá? Pra gente fazer o acabamento de baixo. Então, eu vou cortar 2 círculozinhos. Esse círculo aqui, ele tem 3,5 por 3,5 aproximadamente de diâmetro. Vou fazer um outro aqui com vocês, tá?
Prontinho, cortei aqui os meus 2 feltros, tá? Vou dar uma selada aqui, porque sempre fica com uns fiozinhos saindo. Dobro ele ao meio. Vou cortar mais ou menos aqui. E aqui. Tento ficar o mais proporcional possível, vou fazer isso nos 2. Vou pegar um pedaço de fita, esse é uma fita que eu já tinha aqui cortada, tá? Se vocês quiserem, já vai fazendo direto na fita, essa tem 6 centímetros. Mas você não vai usar 6 centímetros não, eu vou usar essa porque já estava cortada aqui, tá bom? Então, eu vou passar a fita por aqui, por esse primeiro buraquinho que eu fiz, e passo por aqui, pelo outro buraquinho. Que isso vai me auxiliar, tá? Esse daqui vai ser o acabamento da minha tiara. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Tá? Aí, pra isso, o que eu vou precisar? Uma vez que eu coloquei a fita aqui, eu vou vir com a minha cola quente. Vou passar a cola quente aqui, ó. Toda a extensão do meu feltro. Pode caprichar na cola quente, porque ela vai pegar agora nos pontos do pompom, tá? Venho aqui, centralizo o meu pompom e pressiono. Ó. Dá uma conferida se tá coladinho, tá? Então, esse daqui vai ser o primeiro acabamento, nosso pompom. Tá prontinho. Agora, eu pego aqui esse outro, faço o mesmo processo. Pego aqui, eu já tenho uma fitinha aqui. Faço em verde porque ali já a minha fita base aqui da tiara já é verde. Venho aqui, passo nesse primeiro buraquinho. Passo nesse segundo buraquinho aqui. Vocês vão ver que essa minha fita não tá selada, mas na hora que eu cortar, eu vou selar. Ok? Esta parte aqui é a que vai ficar em contato com a tiara. Esta parte aqui é a que eu vou passar cola quente agora. Capricha na cola quente. Pega o pompom, tem que sempre deixar ele bem organizado assim para que você possa centralizá-lo e pressioná-lo. Faz uma conchinha e pressiona assim um pouquinho. Depois vem só. Eu gosto de enfiar os dedinhos assim e pressionando as fitas que estão de baixo.
Feito isso, então agora a gente vai prender aqui. Então, eu passo um pouquinho de cola quente aqui. Aqui eu tenho aproximadamente 14 centímetros, tá? Pra chegar aqui. Venho com a minha tiara. Encaixo ela aqui, ó. Vou ver mais ou menos qual é o tamanho que eu quero aqui. Dou uma cortadinha na fita, no excesso. Passo um pouquinho de cola quente. Prendo aqui a minha fita. Vou fazer a mesma coisa para esse lado, vou ver mais ou menos qual é o tamanho que eu preciso. Corto o excesso. Cortar o mais retinho possível nas linhas, né? Selo. Passo um pouquinho de cola quente. Venho aqui, posiciono. Seguro. Ok? Fazer a mesma coisa aqui do outro. Qual é a marcação que eu tenho? Tem essa tiara aqui que ela já tem algumas marcações, tá? Eu utilizo daqui pra cá, se você for medir, deixa eu pegar a fita métrica pra mostrar. Ó, à medida que eu colo, a tiara ela já tem algumas marcações, mas à medida que eu colo daqui até aqui embaixo, vai ser aproximadamente 14 centímetros, tá? Ó. 14 centímetros. Então, se caso a sua não tiver a medida aqui marcando, só é você colocar 14 centímetros que não tem erro, tá bom? Vamos colar esse outro pompom. Passo cola quente aqui, onde vai ser a junção da minha tiara com a minha tiara. Vou ver aqui a minha marcação, que é aqui, ó. Posiciono a tiara em cima. Segura um pouquinho para aderir a cola. Vou ver aqui o tamanho que eu vou cortar de excesso. O tamanho que eu vou precisar de fita e corto o excesso. Selo. Cola quente, ou T6000, ou eu gosto mais dessas duas mesmo, ou cola quente ou T6000. Essa cola quente minha aqui, ela adere bem, então eu me sinto segura em fazer com ela. Cola quente. Para esse outro lado, vou tirar o excesso.
Vem aqui. Cuidado não queimar o dedo. Dá umas queimadurinhas no dedo de vez em quando, faz parte de quem faz arte. Então, é fato. Colinha quente. E vou colar as fitas aqui. Quando tem esse excesso de cola, o que eu faço? Passo um pouquinho isqueiro, vou limpando a cola, tá? Mas aqui também eu posso colocar a minha etiqueta. Mas caso você não tiver etiqueta, ó, bati na câmera. Caso você não tiver etiqueta, vai selando e vai tirando o excesso. Tá? E prontinha a nossa tiara. Tiara de pompom. Você vem dar uma organizada, uma balançada nela. Então, aqui você consegue tá ajustando, ó. Quanto mais conchinha você fizer assim, ó, você deixa os pompons mais arredondadinhos. E essa é a nossa tiarinha de hoje, tá? Tiarinha de pompom. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para você sempre ficar ciente do que eu tô soltando por aqui, tá bom? Se você fizer, comenta aí o que você achou, coloca aí nos comentários, vou adorar saber como que tá a sua produção aí. E outra coisa, se você tem fitinhas número 2 em excesso, faz pompom, faz no bico de pato, faz na tiara, que vai ser sucesso, eu tenho certeza. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!